Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Universo dos Números. Sou o professor Augusto, não esqueça de se inscrever no canal e deixe seu like. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Bom, hoje vamos falar sobre porcentagem, definições e transações comerciais. Então, como definição, a porcentagem ou percentagem é a razão entre o número real x e o número 100, né? Que indicamos x por 100 ou x%, ok? Assim, temos um exemplo. 10% é a mesma coisa que 10 sobre 100, né? Então, este símbolo aqui, né, de porcentagem, ele tem, né, o valor de 100, certo? Assim, 85% é 85 sobre 100, né? Então, ele vai virar uma fração, ok? Bom, forma de representar uma porcentagem. Podemos representar a porcentagem de três formas, né? Então, primeira forma, percentual, né? Nesta maneira de representar, faz-se uso do símbolo porcento. Apresentamos um número acompanhado desse símbolo, né? Por exemplo, 50%, ok? Então, veja que o símbolo ele acompanha um número, tá? Segunda forma é a forma fracionária, né? Neste caso, apresentamos o número no numerador de uma fração, denominador 100. Assim, 50% é igual a 50 sobre 100. Okay? Então, veja que este símbolo, né, ele passa, como ele tem o valor de 100, ele passa por numerador, né, na forma de número. Então, o símbolo se transforma em número, ok? Então, vai ficar 50 sobre 100. E a terceira é a forma decimal, é a forma em que se apresenta o resultado da divisão indicada, né? Ou seja, assim, 50% é 50 sobre 100. A gente sabe que toda fração é uma divisão. Então, 50 dividido por 100 é 0,5 ou 0,50, né? Então, nós temos uma forma decimal, a forma fracionária, né? E a forma normal, que é 50%, que é chamada de forma percentual. Porcentagem de um valor. Calcular x% de um valor p, entendemos que uma quantidade p será dividida em 100 partes iguais e em seguida será considerado x dessas partes, ok? Calcular 40% de 300 significa dividir 300 em 100 partes iguais e em seguida considerar 40 dessas partes que era de 300, ok? Transformando o texto em linguagem matemática, teremos 40% de 300 é 40 vezes 300 sobre 100, né? Então, estou pegando 300 e dividindo em 100 partes iguais. Dividir 100 partes iguais. Só que agora eu vou pegar essas partes iguais, né, e considerar para 40. Então, vou pegar essas 100 partes e considerar para 40. Então, vai ficar 40 sobre 100 vezes 300. 40 sobre 100 é 40% vezes 300. Então, aqui eu fiz uma pequena só demonstração, ok? Então, resumindo, x% de P é igual a x% vezes P, que é igual a x sobre 100 vezes P, tá bom? Assim, como exemplo, calcular 25% de 150, né? Então, vamos fazer aqui por regra de 3 simples, né? Mas dá para fazer de outro modo. Vamos fazer pelos dois modos. Primeiro, por regra de 3 simples. 25% de 150. Então, x está para 25, assim como 150 está para 100%, tá? Assim, multiplicando meio pelos extremos, x vezes 100, 100% x, 150 vezes 25, 3.750%. Tudo que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então vai ficar 3.750% dividido por 100%, né? Então aqui são iguais, a porcentagem eu posso simplificar, né? Simplificando ambos, né? E o zero também, né? Vai dar 1. Vai sobrar 375 sobre 10. Assim, dividido 375 sobre 10 vai dar 37,5, né? A outra forma é calcular, né, 25% de 150. Esse D aqui tem a função de multiplicar, né? Então, 25 de 150 é 25% vezes 150. Então, vai ficar 25% vezes 150. Então, D tem a função de multiplicar. Então, 25 sobre 100 vezes 150.
25 vezes 150, 3.750 e repete o 100. 3.750 dividido por 100, 37,5. Então a gente calculou de duas formas, por duas formas, né, distintas, o mesmo cálculo, né, onde a gente, tanto uma quanto a outra, a gente encontrou 37,5%, né? Se você achar mais fácil fazer desse modo, não tem problema, ok? Porcentagem de uma porcentagem, né? Então, o valor sobre o qual calculamos uma porcentagem pode ser também uma porcentagem. Temos então x% de y é igual a x% vezes y%, né? Que é x por 100 vezes y por 100, ok? Exemplo, 20% de 30% é 20 sobre 100 vezes 30 sobre 100, né? Então, veja só, 20 vezes 20 vezes 30, 600, né? 100 vezes 100, 10.000. 600 dividido por 10.000, 0,6, né? 0,06. Esse 0,06 multiplicando por 100 vai dar 6%, né? 6%, ok? Então, como o símbolo de porcentagem é a mesma coisa que 100, eu pego esse resultado aqui, multiplico por 100, que ele vai virar 6, então fica 6%. Outro exemplo, 50% ao quadrado, né? Então, 50% vezes 50%. Então, 50 sobre 100 vezes 50 sobre 100, né? Então, aqui ele simplificou, né? Ambos por 2, né? Então, aqui vai ficar 50 sobre 100, né? E 50 sobre 100. Assim, aqui eu posso simplificar, né? Deixa eu pegar aqui a caneta, né? Eu posso cancelar esse zero com esse zero, né? E cancelar esse zero com esse zero aqui. Então fica 5 vezes 5, 25, né? E 10 vezes 10, 100. 25 sobre 100, 25%, ok? Vai dar 25%. Custo, lucro e venda, né? Deixa eu trocar aqui a caneta, né? Com o apontador. Custo, lucro e venda. Então vamos lá. Em uma empresa, a unidade de um produto é vendida por R$ 1.247 e o total gasto para colocar o produto à venda é de R$ 885. A diferença é 1.247 menos 885, né, que é igual a 362, é o lucro que a empresa tem com a venda de uma unidade de produto. O valor de 885, que é o total gasto para colocar o produto à venda, é chamado de preço de custo. E o valor 1.247, pelo qual o produto é vendido, é chamado de preço de venda. Ok? Assim, temos como definição: o preço de custo, total gasto para se colocar à venda determinado produto. Preço de venda, valor pelo qual um produto será vendido. E o lucro é a diferença entre o preço de venda e o preço do custo de um produto, certo? Dessa forma, indicando V, C e L, respectivamente, como preço de venda, que é o V, do produto, preço de custo, que é o C, e o lucro, que é o L, tem essa relação. Então, o lucro é o preço de venda menos o preço de custo, né? Então, o lucro, preço de venda do produto menos o preço de custo, né? Eu vou obter o lucro. Então, o lucro é igual ao preço de venda menos o preço de custo. Caso a diferença entre o preço de venda e o preço de custo de um produto seja negativa, dizemos que houve prejuízo nessa operação comercial, tá? Então, quando eu subtrair o preço da venda pelo preço de custo e der um valor negativo, ele teve prejuízo. Exemplo: qual é o lucro em uma operação comercial em que uma mercadoria foi comprada por 320 e vendida por 400, né? Então, qual foi o lucro, né? Então, eu vou pegar o preço de venda menos o preço de custo, né? Certo? Que foi comprada por 320. Então, como resolução, utilizando LV menos C, temos, né? L é igual a 400 menos 320 é 80, ok? Assim, o lucro é de R$80. Porcentagem de um lucro sobre o preço de custo. Então, vou tirar a porcentagem do lucro sobre o preço de custo, tá? É possível expressar percentualmente o lucro sobre o preço de custo.
como segue. O lucro é X% vezes, né, o custo que eu tenho, certo? Assim, X% é igual ao lucro dividido pelo custo. Então, se eu quiser saber o lucro, eu vou pegar a porcentagem e multiplicar pelo custo. Se eu quiser descobrir a porcentagem, né, X% de um produto, é o lucro dividido pelo custo, né? E também eu posso achar, né, o custo pegando a porcentagem dividido pelo lucro, né? Eu vou descobrir o custo. Então, depende do que a questão estiver me propondo, eu posso achar um dos três, ok? Exemplo, né? Sabendo que o lucro obtido na venda de uma mercadoria foi de R$ 80 e o preço de custo 320, expresse o percentual do lucro sobre o preço de custo, né? Então, ele quer o percentual do lucro sobre o preço de custo. Então, uma mercadoria, né? Sabendo que o lucro de uma mercadoria foi de 80, né? E o preço de custo 320. Então, vai ser 80 dividido por 320, né? Então, a resolução, o X%, né, é o lucro dividido pelo custo. O lucro é 80 e o custo é 320, tá? Então vai ficar 80 dividido por 320. Assim, né, 80 dividido por 320 vai dar 0,25, ok? Como aqui eu tenho x%, e x% é a mesma coisa que x sobre 100, né? X sobre 100, que é igual a 0,25, né? Como aqui embaixo do 0,25 existe 1, eu posso multiplicar aqui, né, meio pelos extremos, certo? Então, x vezes 1 vai dar x, 100 vezes 0,25, certo? Então, x vezes 1 é x, e 100 vezes 0,25 vai ficar 0,25 vezes 100. Multiplicando aqui 0,25 vezes 100, eu vou ter 25%, né? Então, expressar o lucro sobre o preço de custo, eu vou ter x igual a 25%. Ou seja, se eu calcular 25%, né? Se eu calcular 25% que eu tenho aqui de 320, eu vou encontrar R$ 80, certo? Então, expressar um valor pelo outro é justamente achar a porcentagem do lucro que foi obtido. Aí temos como exemplo, né? Por quanto devo comprar um produto para obter R$ 80, né, de lucro, que equivale a 25% do preço de custo? Ou seja, eu estou fazendo a operação oposta, né, da mesma questão. Então, por quanto devo comprar um produto para obter R$ 80 de lucro, né? Então, o lucro é R$ 80, que equivale a 25% do preço de custo. Assim, ó, o lucro, né, é X% vezes o custo. Então, o lucro ele retém, que é R$ 80, né? Então, X% é igual ao lucro sobre o custo, certo? O lucro sobre o custo. Então, multiplicando meio pelos extremos, eu tenho x vezes c, então vai ficar X% vezes c igual a L, que é o lucro. Tudo que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, né? Então, o X% passa para debaixo de L. Então, se eu quiser saber aqui o custo do produto, eu vou dividir o lucro que eu tenho por X% do produto, né? Por X% do produto. O lucro que eu tenho já está dizendo, é R$ 80. E a porcentagem que equivale a ele é 25%. Então vai ficar 80 dividido por 25%. Então, o custo é 80 dividido por 0,25, ok? Fazendo essa divisão, eu vou obter 320, que era o preço que eu tinha anterior, né? Então, a gente descobriu que o custo, obtendo o lucro, né? Tendo o lucro dentro do texto e a porcentagem que equivale ao lucro, né? Então, essa porcentagem aqui equivale ao lucro que eu tenho, né? Então, substituindo ele dentro da fórmula, eu vou achar 320, que era o preço do custo que era referente à questão anterior. Então, eu só fiz aqui a operação inversa, tá bom? Porcentagem do lucro sobre o preço de venda, né? De maneira análoga, pode-se expressar percentualmente o lucro sobre o preço de venda. Observe, lucro X% vezes V, né? Preço de venda. Então, X% é o lucro dividido pela
venda, né? Ou seja, o preço de venda. Assim, temos um exemplo. Um produto foi vendido por R$ 400 e nessa operação obteve um lucro de R$ 80. Expresse o percentual do lucro sobre o preço de venda. Então, ele quer o percentual do lucro, né, sobre o preço de venda. Então, o lucro dividido pelo preço de venda. Eu vou ter o percentual, ok? Assim, vai ficar 80 dividido por 400. 80 é o lucro e 400 é o preço de venda, certo? Então, dividindo 80 por 400, eu vou obter 0,2, né? Como aqui eu tenho um x% e eu posso transformar numa fração, então vai ficar x sobre 100, né? X sobre 100. Assim, x sobre 100 igual a 0,2. Debaixo de qualquer número que eu tenho aqui, existe o número 1, né? Então aqui eu posso multiplicar meio pelos extremos. Então x vezes 1 vai dar x, né? E 100 vezes 0,2, né? Então 0,2 vezes 100 eu vou obter 20%, certo? Então o que ele está procurando do percentual de lucro, né, é de 20%, ok? Então esse 20% que a gente acabou de achar, né, equivale a valor de R$ 80. Assim, se eu calcular 20% de 400, né, pegar o 20% e calcular de 400, eu vou obter exatamente os R$ 80 que está aqui, certo? Então aqui é mais uma questão que fala sobre porcentagem de lucro sobre o preço de venda, tudo bem? Assim, dessa forma, o lucro foi de 20% sobre o preço da venda, né? Módulo 9, né? A gente vai falar sobre exercício de aplicação, ok? Então, a questão número 1. Calcular o valor de, letra A, 10% de 400, B, 5% de 150, C, 10% de 20% de 120 e D, 10% ao quadrado de 100, ok? Então, vamos lá para a letra A. Então, 10% de 100 vai ficar 10 sobre 100, né, vezes 400. 10 vezes 400 vai dar 4.000. Eu vou repetir o 100. 4.000 dividido por 100, 40. Resposta letra A. Letra B, 0,5% é 0,5 sobre 100 vezes 150, certo? Então, 0,5 sobre 100 vai dar 0,005 vezes 150. Multiplicando ambos, eu vou ter 0,75, certo? E a letra C, 10% de 120, desculpa, 10% de 20% de 120. Vai ficar 10 sobre 100 vezes 20 sobre 100 vezes 120, certo? Então, aqui, né, eu vou simplificar o numerador com o denominador, né? Eu vou cortar os zeros aqui, certo? E aqui também. Assim vai ficar 1 vezes 2 e 10 vezes 10 vezes 120. Então, 1 e 2, 10 e 10, né? Vou repetir aqui porque cancelei 0, vezes 120. 1 vezes 2, 2. 10 vezes 10, 100. E repete o 120. 2 vezes 120, né? 2 vezes 120 vai dar 240. E repete o 100. 240 dividido por 100, 2,4, ok? A resposta da C. E a D é 10% ao quadrado de 100. Então, 10% ao quadrado, né, é 10% vezes 10% vezes 100. Vezes 100. Então, 10% vezes 10% é 10 sobre 100 vezes 10 sobre 100 vezes 100. Então, aqui eu posso simplificar o zero, né? Ambos eu posso simplificar o zero. Então, vai ficar 1 vezes 1, né? E 10 e 10. Então, 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 100, 100. 10 vezes 10, 100 faz também. Então, veja só, 1 vezes 1 é 1, né? 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 100, eu vou ter 100. E 10 vezes 10, 100 também aqui no denominador. 100 dividido por 100, eu vou ter 1 como resposta, ok? Da letra D. Vamos lá para a questão número 2. A questão número 2 diz o seguinte: um automóvel foi anunciado com um financiamento taxa zero por R$ 24.000, que poderiam ser pagos em 12 parcelas iguais e sem entrada. Para efetivar a compra parcelada, no entanto, o consumidor precisaria pagar R$ 720 para cobrir a despesa do cadastro. Dessa forma,
Em relação ao valor anunciado, o comprador pagará um acréscimo, né, de A, inferior a 2,5%, B, entre 2,5% e 3,5%, C, entre 3,5% e 4,5%, e D, superior a 4,5%, né? Então, a pergunta final que ele fala é o seguinte, né? Dessa forma, em relação ao valor anunciado, 24 mil, o comprador pagará um acréscimo. O que é o acréscimo? Foi a taxa que ele teve de R$ 720, né? Então, foi acréscimo. Então, como é que eu vou descobrir, né, essa taxa? Eu vou pegar 720 e dividir por 24 mil. Então, vai ficar como resolução 720 dividido por 24 mil, 0,03, né? Pegando 0,03 vezes 100, que 100 é a porcentagem, né? Eu vou ter 3%. Assim, está entre 2,5 e 3,5. Alternativa letra B, ok? Questão número 3. Um contribuinte que vende mais de 20 mil de ações em bolsa de valores em um mês deverá pagar um imposto de renda, né? Então, se ele passar de 20 mil, paga imposto. O pagamento para a Receita Federal consistirá em 15% do lucro obtido com a venda das ações. Um contribuinte que vende por 34 mil um lote de ações que custou 26 mil terá que pagar de imposto de renda à Receita Federal um valor de, né? Aí tem letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. Então veja só, para essa resolução, né? Então ele fala que ele vai pagar o imposto se passar, né, de 20 mil, né? Então, como ele teve contribuinte, ele vende por 34, né? Vende por 34 que custou 26, eu vou ter que fazer a diferença de 34 por 26. E o que sobrar dele, a diferença que sobrar dele, né, de 34 por 26, eu vou calcular 15% dele, né? Então, eu tenho que calcular 15% do lucro, ok? Do lucro obtido. Então, vai ficar 34 mil menos 26 mil, eu vou ter 8 mil. Então, desses 8 mil, eu vou calcular 15%, porque o imposto, né? Desculpa, o imposto é calculado 15% do lucro. Então, o lucro foi 8 mil, eu vou calcular 15% de 8 mil. Assim, 15% de 8 mil, né? É 15 sobre 100 vezes 8 mil, que vai dar 1.200, né? Então, assim, nós temos a alternativa letra B, ok? Bom, gente, a nossa aula de hoje fala sobre porcentagem, né? Que nós vimos aí alguns aumentos de porcentagem, né? Descontos também de porcentagem. E vamos ver mais a terceira parte que fala sobre aumentos sucessivos, tá? Então, a aula de hoje é isso, tá? Fico com Deus e até a próxima.